Observe aqui, ó. Na subordinação, a oração principal não possui conectivo, ou seja, a oração subordinada terá conectivo ou seu verbo estará no infinitivo, gerúndio ou particípio. Aqui comigo. Ele comentou que a paz é essencial. Assistimos a cenas que nos deprimem. Muitos dormem quando anoitece. Observe, ó, que, quando. Nos três períodos, eles fazem parte da segunda oração. Então, a segunda oração de cada período é a oração subordinada. Então, ele comentou, assistimos às cenas, muitos dormem. A primeira oração de cada um desses períodos é a oração principal, certo? Professor, então é sempre assim, a oração principal vem primeiro e depois nós temos a oração subordinada. Não. Por exemplo, eu posso dizer assim, ó, quando anoitece, vírgula, muitos dormem. Quando anoitece, muitos dormem. E aí eu tenho a oração subordinada adverbial temporal antes da principal. Então não é a posição das orações que determina se essa oração será subordinada ou se ela será a oração principal. Então concentra aqui, é a presença do síndeto, do conectivo. Certo, muito bem. Outra informação. Em alguns casos, nós não teremos a presença do síndeto. Nós teremos as orações com verbo no infinitivo, gerúndio ou particípio. Mas eu vou tratar com calma no momento devido. Aí você observará que nós teremos uma oração subordinada, reduzida, de infinitivo, de gerúndio ou de particípio. As orações em vermelho são subordinadas por possuírem conectivos. Ele comentou que a paz é essencial. Eu queria que você reescrevesse a oração subordinada sem verbo, sem ter verbo na reescritura. Ele comentou a paz, por exemplo, seria uma reescritura. Ele comentou a essencialidade da paz. A paz, a essencialidade da paz, repare, nós sempre teríamos o quê? Um substantivo como núcleo dessa substituição. Certo? Logo, nós temos uma oração subordinada substantiva. É por isso que ela ganhou esse nome. Porque quando transcrita sem verbo, o núcleo que fica, a palavra mais importante é um substantivo. Agora, as pessoas gostam mais do macete para achar substantivas do que qualquer outra coisa. Então observe aqui, ó. Troque a oração por isso, disso, etc. Se der certo é porque a oração é subordinada substantiva. Ele comentou isso. Deu certo trocar a oração inteira por isso? Deu. Então ela é uma oração subordinada substantiva. Só para você ficar craque, nós já falamos disso, o nome desse quesinho é conjunção integrante. Só a oração substantiva possui conjunção integrante. Assistimos a cenas que nos deprimem. Se eu pedir para que você faça o mesmo exercício de trocar a oração subordinada por uma reescritura que não contenha verbo. Assistimos a cenas que nos deprimem, então são cenas deprimentes, certo? Então nós temos cenas deprimentes, certo? Então deprimentes é um adjetivo. Logo, a oração que está no lugar de um adjetivo é a oração subordinada adjetiva, certo? Tem algum macete, Jonas, que nem a história do isso para substantiva? Claro que tem. Fácil. Troque o que é um pronome relativo. A oração adjetiva é sempre introduzida por pronome relativo, certo? O que você faz? Troca o pronome relativo invariável por o qual, a qual, os quais, as quais, dos quais, das quais, nos quais, nas quais. Troca por um relativo variável. Se der certo, é porque o que está funcionando como pronome relativo e automaticamente a oração que ele inicia é uma oração subordinada adjetiva. Por exemplo, assistimos a cenas as quais nos deprimem. Deu certo. Então, que nos deprimem é uma oração adjetiva pelo fato de ser introduzida por um pronome relativo. Muito bem. Vamos entender o terceiro grupo de orações subordinadas, certo? São as orações subordinadas adverbiais. Olha o exemplo. Muitos dormem quando anoitece. Quando muitos dormem? À noite. Então, se eu lhe pedir para reescrever
esta oração e que essa reescritura não tenha verbo, observe o que vai acontecer, você vai ter um advérbio de tempo. Logo, a oração que está no lugar de um advérbio de tempo é uma oração subordinada adverbial temporal. Então, se eu lhe pedir para reescrever esta oração e que essa reescritura não tenha verbo, observe o que vai acontecer, você vai ter um advérbio de tempo. Logo, a oração que está no lugar de um advérbio de tempo é uma oração subordinada adverbial temporal. Só para que fique clara a questão dos conectivos, todas as orações subordinadas adverbiais são introduzidas por conjunção subordinativa. São introduzidas por conjunção subordinativa, certo? Muitos dormem à noite, então quando anoitece é uma oração subordinada adverbial de tempo.